Glória a Deus. Eu queria conversar com vocês hoje. Não vai ser diretamente uma palavra, uma pregação. Eu queria colocar alguns pontos com você nessa noite e creio que isso faz parte do nosso processo que estamos vivendo. Processo de habilitação dos filhos. Existem coisas que, sabe aquela conversa de pai para filho, que o pai senta e puxa a cadeira? E eu precisava conversar com algumas pessoas que me procuraram essa semana, mas penso que a dúvida de alguns pode ser a dúvida de muitos. Então eu decidi fazer isso no culto, para que todos nós pudéssemos ouvir junto algumas coisas e a gente pudesse balizar um pouco mais do nosso espírito. Amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus. Adoramos o teu nome, Jesus. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 32 diz assim. Hebreus 11, 32. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Repetindo o verso 33, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram a promessa e fecharam a boca de leões. Extinguiram, apagaram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza, tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Homens, dos quais o mundo não era digno deles, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Pai, eu te peço misericórdia, Senhor. Eu te peço misericórdia, Senhor, pela nossa fraqueza, Senhor. Eu te peço misericórdia, Senhor, por tão pequeno que somos, Pai. Eu te peço misericórdia, Deus, porque somos falhos, fracos em entender, em responder e em saber, Pai, onde estamos, por que estamos e o que estamos fazendo. Espírito Santo, nos perdoa, Senhor. Porque o Senhor, Pai, escreveu todas as coisas no início.
E o Senhor nos deixou o exemplo de tudo aquilo que deveríamos ser, fazer, praticar. Nos perdoa, Senhor, porque somos falhos e fracos. Nos perdoa, Senhor, porque somos carnais ao máximo extremo de tudo, Deus. Nos perdoa, Deus, porque estamos presos, Pai, ao recurso, ao dinheiro, às coisas, à vaidade. Nos perdoa, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a entender mais um pouco, Pai, do que é igreja. A entender mais um pouco o que é propósito. A entender mais um pouco, Pai, sobre a remissão de um tempo. Nos ajude, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que texto, queridos, que texto. Verso 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados. Alguns não aceitaram resgate por obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno deles. Irmãos, essa é a verdadeira igreja. A igreja que você ouve falar, pregar, a igreja, irmãos, da prosperidade, a igreja triunfalista, não é a igreja de Jesus. A igreja onde Deus vai fazer e acontecer para que você viva bem na terra, não é a igreja de Jesus. Essa é a galeria dos heróis da fé. Aqueles que venceram. Aqueles irmãos que deram tudo o que podia e o que não podia. Aqueles que entregaram seus filhos. Aqueles que entregaram a sua casa. Aqueles que entregaram tudo, irmãos, tudo. Simplesmente para que a promessa chegasse a nós. Para que hoje você pudesse estar aqui, sentado, num lugar que talvez não seja tão confortável assim, mas tem ar-condicionado, tem cadeirinha, aguinha gelada. E para que a gente pudesse ouvir uma boa palavra, irmãos, e analisar aquilo que serve ou que não serve para nós. O Evangelho de Jesus, irmãos, ainda é o Evangelho da entrega. Ainda é o Evangelho da renúncia. Ainda é o Evangelho que vai te levar, irmãos, à prova de tudo aquilo que você é e de tudo aquilo que você tem. Enquanto tiver algo na sua vida, seja em que nível for, que você ainda não foi tocado e desafiado a entregar, saiba que o seu processo é um processo inicial. Porque até o final do processo, Deus te provará em todas as áreas da sua vida. Deus te provará em todas as áreas da sua vida. Para saber até que ponto, irmãos, estamos com Ele ou não estamos. Nós precisamos, irmãos, entrar. Por que eu estou falando isso? Até já pegando o gancho aqui da nossa reta final. Nós estamos num projeto de 52 dias de jejum e oração. Se tiver a arte para mim aí, o pessoal do fundo da bancada, joga para mim a arte aqui do projeto Neemias. Nós estamos, irmãos, na fase final de um projeto de 52 dias. A primeira postagem que eu fiz nas redes sociais sobre esse projeto, eu coloquei um tempo de jejum, lágrimas, pranto, pelo Brasil e pela cidade de Araguari. Eu, irmãos, não sei até que ponto a igreja como um todo
entendeu isso, se envolveu com isso, está caminhando nesse projeto. Mas eu quero dizer para você, irmãos, é um projeto de remissão. É um projeto, sabe, de resgate de uma essência que a igreja precisa. Se a igreja brasileira, irmãos, agora, nesse momento da história, não entrar nesse lugar de remissão, todo o processo de transição que o Brasil está vivendo, irmãos, vai falhar. E nós voltaremos para o lugar da onde há pouco estávamos. Irmãos, é o papel da igreja. É o tempo da igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Quando o Senhor fala essa palavra, o Senhor não fala essa palavra ao ímpio, é uma palavra à igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se eles se humilharem e orarem e me buscarem e se converterem dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Irmãos, isso fala de um povo que é o povo de Deus e que precisa de converter. E converter é assim, ó, eu estou indo para cá, eu faço uma conversão e eu volto para onde eu não deveria ter saído. É uma conversão da igreja. Mais do que ganhar o ímpio hoje, nós precisamos converter os crentes. E voltar a um lugar, irmão, do entendimento do que é a igreja. E do preço que nós vamos precisar ter que pagar, irmãos, para ver as coisas diferentes. Eu falei, irmãos, quando a gente começou esse jejum, eu falei assim: será os dias mais importantes da sua vida até aqui. Irmãos, e como eu estou feliz. Sofrendo, irmão, igual um condenado. Passando fome, passando sede. Sendo afligido de todas as formas, mas como eu estou feliz, irmão. Como eu estou vendo, irmãos, que algumas coisas que eu achava que me prendiam, não me prendem. Como eu estou entendendo que algumas coisas que eu achava que era impossível, irmão, é possível. E como nós nesses próximos dias vamos entrar, irmãos, na fase final desse lugar. E se preparem, irmãos, para dias gloriosos. Onde o Senhor fará, irmãos, aquilo que precisa ser feito. A nossa tendência ao jejuar é achar que as coisas vão ficar bem porque estamos jejuando. Porque nós estamos jejuando, as coisas vão ficar bem. Irmãos, eu quero falar um pouquinho de jejum hoje. Eu quero dizer para você, irmãos, que jejum não muda Deus. Jejum não serve para convencer Deus a dar para nós o que Ele não quer dar. Nada muda Deus. Jejum não muda Deus, jejum muda você. O jejum muda eu. Jejum tem a ver, irmãos, com a minha essência, com a minha carne, com as minhas dores, com os meus traumas. Jejum tem a ver comigo, não tem a ver com Deus. Eu não jejuo para Deus, eu jejuo para mim. Então às vezes nós achamos que quando estamos jejuando, Deus está feliz por isso. O Senhor não está vendo, Deus? Não vai responder? Estou jejuando, o Senhor fala, e eu com isso. Porque jejum, irmão, se faz para mim, se faz para você, se faz para nós, não se faz para Deus. Quando nós jejuamos, não é para convencer a Deus a fazer alguma coisa. Nós não jejuamos, irmãos, para forçar a Deus a responder a nossa oração. Nós jejuamos, irmãos, para que nós possamos abater a nossa carne, sarar as nossas dores, desenvolver o nosso interior e com isso trazer sobre nós o governo do Espírito. Fazer com que o governo do Espírito estabeleça em nós o seu governo, para que Jesus possa ser não somente Salvador, mas principalmente Senhor de nossas vidas. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus é Salvador de muita gente. Ele me salvou, mas Ele é Senhor de pouquíssimos. Jesus é Senhor de pouquíssimos. De pouquíssimos. Por isso que a Bíblia fala assim: muitos serão chamados. Todos aqui são chamados,
Todo mundo que está hoje numa igreja seguindo a Jesus, irmãos, vai morar no céu? Com certeza não. Porque muitos são chamados e pouquíssimos são escolhidos. Sabe por quê, irmãos? Porque a escolha tem a ver com o processo. E tem a ver com a fase inicial do processo, com a fase mediana do processo e com a fase final do processo. A escolha, a eleição de Deus tem a ver com vencer um processo. E quantos na igreja tem Jesus como Salvador? Todo mundo, porque todo mundo está aqui porque Jesus morreu em seu lugar e vai te levar para o céu, é o que a gente pensa. Então todo mundo foi chamado, mas poucos serão escolhidos. Aqueles que vencerem o processo. O processo de ser desenvolvido, irmãos. O processo de vencer. Coloquei um post esses dias também, uma frase que muita gente entrou comigo para falar a respeito disso, dizendo, irmãos, que o processo de cura, o processo de Deus, ele envolve uma escolha, porque o Senhor nos escolheu. Mas depois da escolha, ele envolve uma escola, porque nós vamos entrar na escola do Espírito. E o processo envolve uma escolha, uma escola, muitas provas e uma aprovação. Você entendeu o que eu falei? Então esse é o processo. E o processo, irmãos, de cura de qualquer coisa na nossa vida está ligado a Deus nos expor aos fatores que desencadeavam a dor. Quando eu venho ferido ao Senhor, e todos nós viemos assim. Todos nós viemos com as nossas mazelas, nossas fraquezas, nossas dores, nossas carências. Todos nós viemos com nossos traumas e entramos no processo. Porque no processo de cura o Senhor vai nos restaurar. Mas como que essa cura é atestada? Envolve com que Deus nos exponha novamente aos fatores da dor, aos fatores que desencadeavam a dor. Então eu estou sendo exposto novamente. Mas eu estou jejuando, como é que está acontecendo isso comigo? É exatamente porque você está jejuando que está acontecendo isso com você. É exatamente porque você está jejuando que Deus está te provando em um nível maior, para ver se você já foi curado, ou se Deus ainda precisa desenvolver mais essa área da sua vida, filho querido. Então Deus vai nos expor aos processos que desencadeiam a nossa dor. E isso é o processo de cura. Porque nós precisamos de um atestado de cura. E o atestado de cura vem quando nós somos expostos aos fatores que antes desencadeavam a dor. Mas agora nós respondemos de forma diferente de outrora. Agora nós respondemos diferente a esses fatores do que respondíamos na semana passada, no mês passado ou no ano passado. Então você recebe um carimbo. Nessa área você está curado e aprovado. Vamos passar para o próximo ponto. Mas à medida, irmãos, que somos expostos às nossas dores, e nós reagimos da mesma forma que semana passada, que mês passado, que o ano passado, voltamos para o início do processo. Isso não é, escute comigo, isso não é de todo ruim. Isso é sinal de que você está num processo. Mas você pode atrasar o processo de Deus na sua vida ou pode acelerar. Depende do tanto que você se submete ao Senhor e deixa que o Espírito Santo toque o seu ser. Eu quero dizer para você, irmãos, que todo homem e mulher tem medo de exposição. Seja bem-vindo ao lugar, irmão, de luz. Não existe nenhum lugar na terra onde tem tanta luz como a igreja. E quanto mais luz há num lugar, mais exposição existe. Deus não está aqui para esconder nada de você. E nem para esconder você de ninguém. Só do diabo. Mas Deus está aqui, irmãos, para nos expor. De forma que através disso possamos ser curados em cada processo. E respondermos de forma diferente. Nós precisamos, irmãos, entrar nesses lugares. Precisamos entender esses processos. Precisamos entender o que é jejum.
Porque começa daí, jejum não muda Deus, jejum muda você. Se você achou que, poxa, eu ia jejuar 52 dias e ia convencer o Senhor a fazer o que Ele não fez até agora, Jesus vai te dar sabedoria, discernimento, força, poder, autoridade, para lidar com aquilo que Ele não vai fazer. Eu queria que você entendesse, irmãos, que na Bíblia, quero falar um pouco de jejum hoje para a gente poder pegar essa reta final aqui com êxito. Na Bíblia, não existe uma ordem a respeito do jejum. Jejum não é um mandamento. Às vezes a gente fala assim, não, pastor, mas Jesus falou orai e jejuai. Não, Ele falou orai e vigiai. Ele não falou orai e jejuai. O jejum não é uma obrigação para o servo de Deus, para o filho de Deus. O jejum então não é um mandamento, o jejum então não é uma obrigação para a igreja do Senhor Jesus. Por isso que quando entramos nesse jejum, nós colocamos diante da igreja uma proposta, um convite a se assentar na mesa do Senhor e a lutar as guerras do Senhor. E por isso que foi aberto esse convite, porque se a Bíblia, irmãos, não obriga ninguém a jejuar, como é que eu vou obrigar? Se Jesus não obriga, se Jesus não coloca isso como uma obrigação, se a Bíblia não coloca, como é que o pastor vai colocar? Então é um convite. É um convite para aqueles que querem entrar num lugar. Então vamos esclarecer algumas coisas. Pastor, na Bíblia o que não é mandamento e é feito fora de um mandamento por uma decisão própria, é o quê? É o quê, pastor Guilherme? É opcional, mas tem um nome na Bíblia. É? Um voto. Diga assim comigo, o jejum é um voto. Porque tudo aquilo que não é obrigado, diga, porque tudo aquilo que não é obrigado é um voto. Levítico 27, nós já pregamos sobre isso aqui. Quantos lembram disso? Levítico 27, irmãos, é o último capítulo do livro de Levítico. Vai instituir o voto. Você pega, olha só que interessante, olha só que magnífico. Você pega o livro de Levítico todinho e ele fala até o capítulo 26 de leis. Das leis mosaicas, e vai falando de uma série de leis. O livro de Êxodo fala muito das leis, e o livro de Levítico fala muito das ordenanças das leis. E ele termina, Janaí, nesse livro, no capítulo 27, falando algo que não era lei, era um voto. E ele começa a falar de diversos votos, explicando o que é voto. É aquilo que você não é obrigado a fazer, mas que você se propõe com Deus a fazer, com o objetivo de ir além. Com o objetivo de ir além daquilo que é obrigação, com o objetivo de ir além daquilo que foi pedido, com o objetivo de ir além daquilo que foi mandado. E aí se torna um voto. Então Levítico 27 vai falar, e deixa eu explicar para você uma coisa, meu irmão, se isso está na Bíblia, é porque Deus esperava que pelo menos alguma vez na sua vida você fizesse um voto, porque senão não estava lá. Não é mandamento, não é obrigação, mas se Deus, sabe, estipulou o voto, falou sobre ele, era desejo do coração de Deus que pelo menos uma vez na vida você fizesse um voto. Dizendo, por exemplo, eu vou ficar a partir do mês que vem, um mês sem ver nada de televisão. Aí você pensa assim, pastor, televisão eu já não vejo, então vou ficar um mês sem tocar no meu celular. Epa! O Senhor em algum lugar te pediu isso, irmão, na Bíblia? Não toque no celular. Mas é um voto. Então Deus me pediu para que eu fique um mês sem tocar no meu celular. E às vezes você pensa, não é que isso tem a ver com Deus, irmão? Como tem, você vai ter mais tempo para sua esposa, para os seus filhos, para o Senhor, para a oração. Vai comer melhor, vai dormir melhor, vai descansar melhor, vai ficar menos ansioso, nota 1000. Isso é alguma coisa que o Senhor falou ao seu espírito e você se moveu para Ele, e é um voto, porque não era uma obrigação.
Só que a Bíblia também diz, irmãos, então depois você vai lá ler Levítico 27, que é a instituição do voto. Mas a Bíblia também fala que você não é obrigado a fazer um voto, mas depois que você fez, você é obrigado a cumpri-lo. Pará. Abra sua Bíblia aí comigo. Eclesiastes capítulo 5. Diz a palavra do Senhor assim, Eclesiastes 5:4. Pode jogar para mim? Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Passa. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Aí, irmãos, está dizendo claramente aqui, é melhor você não fazer um voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca faça-o pecar. E não diga ao mensageiro de Deus, ao Espírito Santo, no caso, o meu voto foi um engano, eu falei, mas não falei. Porque irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Irmãos, essa é a igreja que eu acredito. O Senhor conhece a gente de longe, irmão, de longe. O Senhor conhece a gente de longe. Uma frase que tem gritado muito aos meus ouvidos é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor conhece a gente de longe. De longe. O Senhor fala que Ele nos sonda, Ronaldo, e nos conhece. Sabe quando eu me assento e sabe quando me levanto. Conhece os meus pensamentos. E tudo que Deus está fazendo, amados, o Senhor está nos preparando para o próximo tempo. Eu de verdade não estou pregando hoje, eu estou conversando com você como se conversaria com meu Heitor. O que Deus está fazendo conosco é nos preparando para o próximo tempo. E quando o Senhor fala de um voto, Ele fala: se não é preciso fazer voto nenhum, mas depois que você fez, por favor, cumpra o que você falou a mim. Filhos amados, se a gente não cumpre o que falou a Deus, a gente vai cumprir o que fala para quem? Hein, Ricardo, para quem que nós vamos cumprir alguma coisa? Estamos falando isso lá na hombridade. Para quem que nós vamos cumprir? A palavra, nós vamos empenhar a palavra com quem cumprir, se aquilo que a gente promete ao Senhor, a gente não cumpre. Entendendo que, mas Deus sabe, Ele sabe da minha dificuldade. Então, irmãos, Deus não sabe, ou não quer saber, ou Ele sabe, mas não importa. A sua palavra está empenhada, e esse mesmo Deus diz: seja o seu sim, seja o seu sim, e o seu não, o que passar disso, provém do diabo, do maligno. A hombridade começa ali, não tem a gente ser fiel com aquilo que a gente honrou, falou a Deus, ao Espírito Santo. A Bíblia fala: quando você fez um voto, corra para cumpri-lo. Então por que eu fiz um voto e diga: deixa para a semana que vem, deixa para o mês que vem, deixa para o semestre que vem, deixa para o ano que vem? Irmãos, eu não conheço Bíblia. Quando fizeres um voto ao Senhor, corra para cumprir. Para quê, irmãos? Para que você não se encontre desaprovado, quebrando aquilo que você mesmo prometeu ao Senhor. E lá no final ele diz assim: em meio a tantos sonhos, que é aquilo que a gente sonha, em meio a tantos absurdos, que são coisas que passam na nossa mente, conversas de amigos inúteis, muita coisa vai vir para perturbar o seu voto, mas vírgula, e acaba a história dizendo: tenha temor de Deus, Arnaldo. Você vai conversar e alguém vai querer esfriar o que você falou, você vai sonhar e sua carne vai querer inibir, sua alma vai querer dizer que não é meio assim, não é tão bem assim, aquela conversa que você conhece. Só que, vírgula, tenha temor a Deus.
Então, irmãos, isso é um voto. Na Bíblia existiam alguns nazireus. Que eram os nazireus? Eram aqueles que não cortavam o cabelo, não bebiam vinho, não tocavam em coisas em decomposição. Alguns eram nazireus por mandamento do Senhor. Pá, você vai ser um nazireu até o fim da sua vida. Então esse não tem escolha. Mas alguns se faziam nazireus. Eu não sou nazireu amando do Senhor, mas eu sou nazireu por livre e espontânea escolha. Então não corto cabelo, não tomo bebidas fermentáveis, não toco em nada em decomposição, sou consagrado ao Senhor. E o Senhor aceitava o voto daquela pessoa, ele é um nazireu. E agora, irmão, você vive igual um nazireu, porque você fez um voto, ninguém te pediu. Isso era um voto. Então o jejum é um voto, porque senão é uma ordenança. Você faz porque você quer ir além. Diga assim comigo: jejum não é um mandamento, é uma chave para o sobrenatural. Ponto final. Através do voto, através, irmãos, de ir além, nós ouvimos o que outros não ouvem, entendemos o que outros não entendem, vemos o que outros não veem, e tocamos em que outros não tocam, e poderemos chegar onde outros nunca chegarão. A linguagem do voto, irmãos, faz você acessar o sobrenatural, a viver o que olhos não ouviram, que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, e o que nunca penetrou em coração humano. Isso é o que Deus tem separado para aqueles que entendem a linguagem do sobrenatural. Jesus esperava, ele não ordenou, mas esperava que você jejuasse. Porque lá nos evangelhos ele diz assim, ele mesmo, palavra de Jesus: quando você jejuar, faça isso. Quando você, então assim, ele não mandou, mas ele acha que um dia você vai jejuar, irmão. Nós vamos ler esse texto aqui depois. Jesus falou assim, ó: quando você for jejuar, então não existe na lei uma ordenança para isso, mas existe uma expectativa do céu para que você jejue. Na antiga aliança, quando nós pegamos o Antigo Testamento todinho, nós tínhamos um dia que era o jejum obrigatório, que era o dia de Yom Kippur, ou dia do perdão, dia da expiação. No dia de Yom Kippur, que era o dia da expiação, o dia em que o sumo sacerdote entrava lá diante da arca para aspergir o sangue e poder remir o pecado do povo. No dia da expiação, o povo era obrigado, era uma lei para os hebreus jejuarem um único dia do ano, só nesse dia. Era o dia da expiação. E depois disso, quando não há mais esse dia da expiação, porque Jesus entrou pelo novo e vivo caminho, ele se fez sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então não há mais o dia da expiação, o Senhor levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. Então esse dia obrigatório do perdão, esse dia obrigatório de jejum, acabou, não tem mais. Só tem uma expectativa de Jesus. Quando você jejuar, Jesus está dizendo, faz isso, filho, você vai ver o que é bom para tosse. E eu queria dizer para você, querido, que ainda bem que eu escrevi isso aqui, depois eu falo de você, espera aí. Existem, irmãos, diversos níveis de jejum. Quando você pega Jesus dizendo, quando você jejuar, você não deve, você unge a cabeça, unge a testa, lava o rosto, e não deixe de descair o seu semblante, para que ninguém saiba que você está jejuando. O que Jesus estava falando, irmãos? Que o jejum é secreto. É isso que ele estava falando? Não. Em Lucas capítulo 18, depois você pega lá e lê, você vai ver que era um costume dos fariseus jejuarem 2 vezes por semana. Toda semana jejuavam 2 vezes por semana. Sendo que isso não existe em lei nenhuma, mas era o que eles viviam. E eles costumavam, mostrar, no dia que eles estavam de jejum, eles faziam cara feia, cara de fraco, cara de cansado. Estou jejuando. Para que depois, quando fossem às sinagogas, eles falassem assim, hoje eu estou de jejum, e por causa disso, eu estou poderoso.
Quando você vê em Lucas 18, você vê um fariseu discutindo com um publicano. E ele fala assim: eu sou diferente desse publicano. Porque eu sou dizimista fiel. Eu cumpro os dízimos, eu jejuo 2 vezes por semana, que é a nossa lei. Então eles achavam, irmãos, que o jejuar faziam deles melhor do que outra pessoa. Eles achavam que o jejuar servia para torná-los mais poderosos do que os outros, mais santos do que os outros. E eles gostavam de falar isso como se fosse um troféu. E Jesus falou: para! O jejum serve para te destruir a sua carne, curar o seu ser. Então você não pode usar isso como uma forma de exibição. Essa semana, irmãos, essa semana não, 1 mês atrás, eu vi um pregador lá na televisão, também não é na televisão, no Instagram. E ele falando lá e tal, e ele brigou com o rapaz que estava tocando o teclado assim, talvez alguém de vocês tenha visto. Porque queria lá uma música, ele não sabia tocar, e ele ficou bravo, quase que mandou o cara embora, descer do teclado lá. E isso, irmãos, sabe, isso foi um absurdo, jogou o Brasil inteiro, porque um pregador, e eu fui lá, irmãos, no perfil do pregador, 100 e tantos mil seguidores, esse é o Brasil, irmão. Aí, isso virou uma confusão, que ele teve até que pedir perdão para o tecladista depois, gravar um vídeo em público, botar nas redes dele toda, pedindo perdão para o tecladista e pedindo perdão para o povo que estava nessa cruzada, era muita gente, porque ele tinha estressado com um cara no meio da pregação, né? E estava falando do Espírito Santo, irmão, né? De tal. Só que isso, irmãos, para mim, eu falei: irmãos, esse homem, esse pastor, ele já estava pego, porque antes dele brigar com o homem, ele falou assim: eu jejuo 7 vezes por semana. E hoje, exatamente hoje, é a minha folga. Com aquela voz grossa que é com a minha folga. Só hoje eu estou sem jejuar. Toda semana, 6 dias eu jejuo e um dia eu descanso. Tudo isso para poder derramar como vaso. E eu já falei: sai que é capeta. Irmãos, é isso que Jesus estava falando. Aí depois ele vai falar mais um monte de coisa, e depois ele briga com o tecladista, porque Jesus já atropelou ele no caminho. Falou: fariseu, desce daí, rapaz. Por quê, irmãos? Porque ele está usando o jejum como uma forma de exibição, e é isso que Jesus está falando, não está falando que é uma coisa secreta. Então se alguém fala assim: ó, você está jejuando café, Marcos, pastor Marcos, toma um café aqui, pastor. Não, irmão, obrigado, não quero não. Aí insiste: não, toma, não quero, irmão. Toma, aí você vai falar: irmão, eu não posso tomar, estou de jejum, obrigado, pronto. Então ele pecou. Irmão, jejum não é esconderijo, não. Você não pode usar o jejum como forma de exibição. Você não pode usar o jejum, irmãos, como forma de vanglória. E o Senhor falou: quando jejuardes, então, você unge seu rosto, unge a testa, lava o rosto, fica firme. Não queira mostrar isso para os outros. E até porque, uma questão aqui, irmãos, esse jejum que eles faziam era um jejum pessoal. Era um jejum para eles, no sentido do desenvolver do seu próprio ser. É o jejum que nós fazemos às vezes. Cara, estou precisando jejuar. Estou brigando demais com a minha mulher. Estou muito carnal. Sabe, estou sem paciência com meus filhos. Preciso jejuar, isso é uma verdade. E não é jejuar para sair o capeta. É jejuar para matar o Douglas. Não é para matar o capeta. O capeta, você não precisa jejuar. O capeta, ele sai em nome de Jesus. Você jejua para matar o Douglas, não o capeta. Porque o capeta, quem tira, irmãos, é o sangue de Jesus, o nome de Jesus. Agora quem mata o Douglas é o jejum, que mata a carne. Então eu preciso jejuar, é para mim. Agora quero que você entenda isso, nós estamos num contexto de um jejum coletivo. Então como é que você vai saber que o outro não está jejuando? Se o jejum é coletivo. Nação de Israel jejuava muitas vezes, a toda a nação.
Está agora declarado santa convocação, toque as trombetas, reúna o povo. E era então, irmãos, estipulado um jejum nacional para todo Israel. É o que está acontecendo aqui. E é um jejum, diga comigo, de remissão. Então, irmãos, não tem a ver comigo, tem a ver com o reino. Tem a ver com o Brasil, tem a ver com a cidade de Araguari. Se você pegou desse jejum, irmãos, para trabalhar para você, você perdeu o foco do jejum, filho. Se você pegou, aproveitou esse jejum dos 52 dias para resolver suas coisas, esse não era o objetivo, ainda que possa acontecer alguma coisa, simplesmente pelo amor, pela misericórdia, pelo cuidado do nosso Deus. Mas o jejum é para a nação. O jejum é para o Brasil, o jejum é para a cidade, o jejum é chorar na bandeira do Brasil, é vir no turno de oração, é orar falando: Deus, salve o Brasil. Deus, põe tua mão nessa nação. Então o jejum é coletivo, então não tem como o Paulo não saber que eu estou de jejum, porque é um jejum igual para todos. E é um jejum de remissão. Então, primeiro ponto é um jejum coletivo. Segundo ponto, diga assim: o jejum é um voto. Por quê? Porque o Senhor não me obriga a fazer jejum. O pastor não me obriga a fazer jejum. Eu faço porque eu quero, então é um voto. Só que o voto de remissão, que envolve o jejum, na grande maioria das vezes envolvia o que na Bíblia? Vamos ver se você conhece a Bíblia. Diga comigo: lavar o rosto, despir-se, pano de saco e cinza. Será que tem alguma coisa a ver, irmão, com o que nós estamos vivendo? Será que Deus está falando alguma coisa conosco nesses dias ou não? Em quase 100% de todos os jejuns de remissão. O que é jejum de remissão? Jejum de remissão é um jejum de arrependimento pelos pecados de alguém, não só dos nossos. Eu estou chorando pelos pecados dos meus pais, dos meus avós. Eu estou chorando pelos pecados do governo anterior, daqueles que vieram antes de mim, daquilo que foi aprovado na nação, do que a igreja não fez, de um sacerdócio falido, caído, parado. Eu estou me arrependendo pelos meus pecados e me arrependendo pelos pecados da minha nação. Esse é um jejum de remissão. Em 100% dele na Bíblia está ligado a vestir pano de saco e a colocar cinzas na cabeça. Depois você lê livro de Esther, capítulo 3. Esther vai entrar na presença de Assuero e ela convoca um jejum para todo Israel. Outra coisa que fique claro para nós: o que a gente pensa? Ah, mas tem que ver se foi Deus que falou. Se não foi Deus que falou, irmão, saia desse lugar de orfandade. A Bíblia diz assim, ó: creia no Senhor e estarás seguro. 2 Crônicas 20. Qual que é, Mari, esse capítulo? 2 Crônicas 20. Joga aí para mim, vamos ver se é isso. Jesus é bom demais. Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. A minha Bíblia de criança diz assim: crede no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. A orfandade mata a igreja, irmão. Quando Esther convoca o povo, você não vê na Bíblia falar que Deus mandou.
Você vê na Bíblia falar que Esther mandou, estou errado? Mardoqueu vai lá e fala, entra. E ela fala, eu vou entrar. E eu, a rainha, te digo, Mardoqueu, mande que o povo jejue, todos eles. E talvez seja o único jejum. Tem um jejum também de Paulo no Novo Testamento que fica meio assim. Talvez seja um dos únicos jejuns da Bíblia, que é 3 dias sem água e sem comida. Jejum total, sem água e sem comida. Está escrito lá com clareza, vocês vão ficar agora 3 dias de jejum sem água e sem comida. E ao fim desses 3 dias eu entrarei na presença do rei, vírgula, e se pereci, pereci. Uau! Aí o que diz? Depois você vai lá, Esther 3, jejum. E todos os judeus despiram-se, colocaram um pano de saco e cinzas sobre a cabeça, e clamavam em lágrimas, jejuavam e esperavam um milagre da parte do Senhor. Porque o jejum de remissão, irmãos, tem o papel de você mostrar para Deus, sabe o que? Humilhação. Eu estou me humilhando. Eu estou me humilhando pelo pecado do meu povo. Eu estou chorando pelo pecado do meu povo. Abra sua Bíblia comigo em Neemias. Deixa eu ler algumas coisas aqui rápido. Neemias 9, joga lá para mim. O nosso projeto chama Projeto Neemias. Então saiu desse, né? Desse profeta. E saiu dessa condição aqui. Neemias, antes de reconstruir, irmãos, o muro, ele fez isso aqui, ó. Neemias 9. Neemias capítulo 9, verso 1. No dia 24 do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. No dia 24 do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados, dos seus pais. O que eles estão fazendo? Chorando. É isso que tínhamos que estar fazendo nesses dias a cada turno, pedindo perdão pelos pecados dos que antes vieram antes de nós, pelos prefeitos que passaram, pelos governadores que passaram, pelos presidentes que passaram, pelos pais que passaram, pelos pastores que passaram. Isso é remissão de uma nação. Se o Brasil não aprender essa igreja, nunca vai a lugar nenhum. Levantaram nos seus lugares e confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. E passaram as outras 3 horas confessando pecados, adorando o Senhor, o seu Deus. 6 horas. 6 horas, um culto de 6 horas. 3 horas só lendo a lei, lendo os textos, proclamando. Se chama proclamar, profetizar a palavra, proclamar, proclamar. E 3 horas pedindo perdão pelos pecados. Eu vou pedir pelo pecado do meu avô, do meu bisavô, do meu pai, da minha mãe. O meu pecado, Deus perdoa o pecado do seu povo. Isso é Neemias 9, que dá o nome do nosso projeto. Nós estamos fazendo um jejum que sai desse profeta. Esdras, já falamos dele esses dias também. Neemias construiu, reconstruiu os muros. Esdras reconstruiu o templo. Olha só, irmãos, Esdras 8, 21, está escrito assim. Abre aí. Esdras 8, 21, joga para mim. Ali, junto ao canal de Ava, proclamei um jejum, a fim de que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para os nossos filhos,
com todos os nossos bens. Esdras está saindo, enviado pelo rei Artaxerxes, lembra? E voltando para Jerusalém. Então ele pega o povo e proclama o jejum para chegar a Jerusalém. Esdras 8, 21. Esdras 9 diz assim. Esdras 9 diz assim. Esdras 9, 3. Olha o que acontece quando eles chegam em Jerusalém. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica. Esdras 9 vai dizer que quando eles chegaram em Jerusalém, aqueles que ele tinham trazido com ele não se purificaram. Chegaram em Jerusalém, eles se envolveram com os povos, sabe, que eram pagãos e estavam ali. Aí olha o que Esdras faz. Esdras 9, 3. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da minha cabeça e arranquei a minha barba e me sentei estarrecido. Então todos que tremiam diante das palavras de Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. E eu fiquei sentado ali estarrecido até o sacrifício da tarde. Então na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento com a túnica e o manto rasgados, caí de joelho com as mãos estendidas para o Senhor, para o meu Deus, e orei: meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem as nossas cabeças e as nossas culpas sobem até o céu. Tem alguma coisa a ver, irmão, com aquilo que estamos fazendo nesses dias? Diga comigo: remissão. Diga comigo: remissão. Nós precisamos, irmãos, entender Hebreus 11. Acreditamos que Paulo escreveu o livro de Hebreus e aquele capítulo fala tudo e não precisava de nem falar mais nada. Homens que entregaram seus filhos, cerrados ao meio, afligidos, humilhados, andaram errantes, esfiapados, destroçados, famintos. Nós somos uma igreja, irmãos, que paramos diante de muito pouco, que questionamos o Senhor diante de muito pouco. Sabe o que eu quero dizer para você? Uma coisa muito interessante. O Senhor nos ama tanto que Ele falou disso aqui, ó: principados, potestades, dominadores e forças espirituais. Eu estou batendo um papo com você hoje. Estou até me controlando para não acelerar. Semana passada, cadê minha esposa? Está aqui. Eu tinha uma palavra para o domingo. Na semana passada, tinha uma palavra para o domingo. Tinha uma palavra que encaixou como uma luva no meu espírito. Eu falei: essa é a palavra para essa noite. Fiquei tranquilo, porque eu tinha essa palavra montada, esboçada, organizada. Algo que o Senhor me deu já há algum tempo e não me deixou liberar até então. Algo que eu quero liberar para a igreja, o Senhor não deixa. E naquele domingo parecia que o Senhor tinha deixado. Eu senti paz no meu espírito e falei: aquela é de domingo. Só que eu não me preocupei tanto, irmãos, porque eu ruminei essa palavra já alguns meses atrás, durante muito tempo, e deixei ela prontinha. Mas era assim, faltava mais ou menos 1 hora para eu poder ir tomar banho, para vir para a igreja. Eu falei: vou dar uma olhada nela. E eu fui procurar minhas coisas, ela não está no meu iPad, eu achei que estava, não estava. Eu falei: ela está no meu HD. E eu tenho um HD externo, irmãos, e ele sumiu. Ele desapareceu e ainda não achei ele. Tem mais de 200 esboços de mensagem nele. E eu procurei isso por todo lado, a ponto de pecar, irmão, de irar e falar: cadê esse negócio? Liga para o fulano, para o ciclano, liga para a nossa ajudante. Esse HD não sai de cima da minha mesa, e ele sumiu. E aí eu, sabe, irmãos, entrei num lugar assim, meio coisa, e eu, sabe, perdi um pouco da conexão daquela mensagem.
Aí eu falei, não vou pregar mais isso não. Vai ver que é Deus que não quer que eu ministre isso. E também não sei o que eu vou falar não. Quando eu cheguei aqui, irmãos, o Senhor falou, mente dividida. Mente dividida. Eu falei, Deus, o que é mente dividida? Aí o Senhor falou, é mente dividida, sobe só com isso. Eu vou te dar uma mensagem. E o Senhor começou a falar, Efésios capítulo 6, no qual o pastor Guilherme, pelo Espírito Santo, continuou na terça-feira, dizendo, é aqui, mente dividida. Mente dividida. Sabe o que é isso, irmãos? O Espírito Santo cuidando de você e de mim. O Espírito Santo cuidando de nós. O Senhor, mente dividida. Eu não tinha nada. Você pode ver que nós acabamos a mensagem domingo passado, 9h15 da noite. Isso quase nunca acontece nessa igreja. Porque eu subi com aquilo que Deus começou a falar. E eu vim aqui, o Senhor, mente dividida. Aí eu puxei o texto do Eutico, eu falei da Mical sem abrir a palavra, que é coisa que dificilmente eu faço, só citei. E o Senhor, mente dividida, e falamos sobre principados, potestades, dominadores e forças espirituais. Efésios 6 fala desses 4. O que tudo nós achamos que é demônio, não é tudo demônio, irmãos. Nossa luta não é contra carne e contra sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores e forças ou hostes espirituais do mal. No qual entendemos, irmãos, que principados, pela palavra grega, não tem a ver diretamente com Satanás, tem a ver com o seu passado. Deus cuidando de você, dizendo, epa, mente dividida, cuidado, o próximo passo, você vai ter que no próximo passo vencer o seu passado. Cai mesmo. Pode deixar, deixa ali. Você vai ter que no próximo passo vencer o seu passado. Irmãos, o Senhor acende uma luz vermelha e a gente tropeça nele. Porque nós não somos diligentes ao Senhor ainda como precisamos. Nós falávamos. Nós falávamos, irmãos, lá na escola de hombridade, que estamos muito preocupados em crescer em conhecimento. E é uma crescente. Como eu amo a escola e sempre amei. Isso aqui é a vida de muitos. É uma crescente, conhecimento. Conhecimento. Só que é isso aqui, irmãos, ó. Ou melhor, isso aqui é a vida da maioria. Estagnado ou decrescente na revelação. Sabe por quê, irmãos? Porque isso aqui não tem nada com conhecimento, intimidade e temor. O Senhor acende uma luz dizendo, irmão, por isso que eu botei isso aqui de novo, principados. A palavra lá original está ligado ao seu passado. Está ligado ao seu passado. Essa é uma grande luta que você sempre terá na sua vida, vencer o seu passado. A sua origem, a sua família, as suas dores, as suas crises. Aquilo que te fere, as suas lembranças, as suas afrontas. As críticas que ainda existem hoje, aquilo que te rodeia. Irmão, se desembaraçando daquilo que nos arrodeia, do pecado que nos assedia. Corra a corrida que te é proposta. E o Senhor falava, mente dividida, principados. Aí potestades, o Senhor falou de potestades. E o que falava potestades? Potestades falava de quê? De escolhas. O poder de escolhas. E o Senhor falando, mente dividida, é agora, é escolha, é escolher corretamente. Aí o Senhor falou, dominadores, cosmocrator, tem a ver com o quê? O príncipe deste século, que não é a figura de Satanás. O príncipe deste século tem a ver sim com Satanás, agora propriamente dito, mas é uma cultura, uma forma de pensamento.
E nós falamos sobre uma forma de pensamento que engessa a igreja, que é o pensamento do Egito, o pensamento da Babilônia, em detrimento do pensamento de Cristo. E o Senhor dizendo, mente dividida. E em nome de Jesus, perante esse Deus e perante a igreja do Senhor Jesus, nenhuma conexão havia na minha mente com nada de domingo e o que ia acontecer na terça. Diante de Deus, cadê a Bíblia? Eu ponho a mão na Bíblia aqui e digo para vocês, não tinha conexão com nada. E eu sem entender o que eu estou dizendo, mente dividida, mente dividida. A partir de quarta, quinta-feira eu caí, chorei e falei, Senhor, nos perdoa, Pai, porque nós não entendemos, porque nós não respondemos, porque nós somos tão ruins como todos os outros que vieram antes de nós. Mente dividida, cosmocratos, forças espirituais. O Deus deste século, o príncipe deste século, fala de uma forma de pensamento. Fala, irmãos, de uma forma de pensar, de vestir, de agir, de entender, de negociar. É um conjunto de valores. Isso é ditado diretamente, está diretamente ligado ao cosmocrator, que é o príncipe deste século. Mas não é especificamente uma pessoa, especificamente uma criatura. É um conjunto de valores ditado por ele. Isso é cosmocrator. É um conjunto de ideias e valores no qual Satanás impõe sobre um povo. E o Senhor, mente dividida. A luta hoje é principados, potestades, dominadores e forças espirituais. Passado. Escolher corretamente dentro do livre-arbítrio. Conjunto de valores que representam o principado deste século. E esse aqui até esqueci já. O que é? Quem anotou aí? Ponéria. Depravações. Eu tenho certeza que muita gente foi tentada em áreas sexuais essa semana. Eu tenho certeza absoluta disso. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor falou aqui em cima. Quando eu entrei aqui dentro, sem o meu esboço, sem o meu HD, que até hoje eu não achei, sem a palavra que eu queria pregar, o Senhor apenas me deu uma palavra: mente dividida. Aí eu falei aqui palavra por palavra, irmão, parecia que eu estava vendo. Eutico é aquele que está na janela sentado e olha para dentro e olha para fora, dividido e não consegue se posicionar, dividido. De repente ele cochila e cai. Quando ele cai, ele morre. Isso é morte espiritual por falta de posicionamento. Aí falamos de Mical. Mical é aquela que não entra na direção, não entra no mover espiritual do povo, não entra naquilo, na lágrima, no choro, na festa do povo. Ela olha de longe. E quando Davi chega, Davi fala da pessoa de Cristo. Davi é o rei segundo o coração de Deus. Mical acusa. Falava-se de um espírito, irmãos, de acusação, de algo que viria, no sentido de questionar um movimento do céu. E eu chorei demais, irmãos, na quarta, quinta-feira, sabe de quê? Pedindo, perdoa-nos, Deus. Se a culpa é minha, Senhor, me perdoa. Se eu preciso ser mais claro naquilo que eu falo, naquilo que ensino, me perdoa, porque Deus, dentro de mim, não tem como estar mais claro aquilo que o Senhor está dizendo e falando. Se sou eu, Deus, e não consigo transferir da forma como precisa ser transferido, me perdoa. Ou nos perdoa, se entendemos e simplesmente não obedecemos, ou não quisemos nos posicionar dentro do que Deus está fazendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não quero de verdade que você se sinta acusado. Esse não é o objetivo aqui. Não é, irmão. De verdade não é. Diante do céu. Eu quero que você não fique no lugar de juízo. Processo é processo. Processo é processo. Muitos foram pegos essa semana.
E não tenhamos dúvida que até aqui foi a parte pior do processo. Porque, irmãos, na nossa mente que vagueia diz: essa maquiagem, isso não me pega. Uma barba só, não me pega. Isso foi muito mais difícil do que tirar a carne, do que tirar o café, do que ficar uma semana sem carne, sem café, ficar uma semana sem maquiagem. Foi muito pior. E o Senhor mostrou, irmãos, o quanto estamos presos em um cativeiro, o quanto estamos presos em um cativeiro de vaidade, o quanto somos prisioneiros disso. Mas o meu trabalho, que se lasque o trabalho, irmão. Se Deus falar para mim: vai para o trabalho com a bunda de fora. Ele pediu isso para Isaías. Leia a Bíblia. Eu irei, está ouvindo, Jesus? Eu vou. Eu vou. Jesus pediu, irmãos, Deus pediu para o profeta Isaías: ande nu. Não foi uma semana não, foi 3 anos. Ande com as suas nádegas de fora, para que o povo olhe a sua nudez e tenha vergonha. Ele vai falar o quê, irmão? Vai obedecer. Deus falou a outro profeta chamado Oséias: vai lá e pega a mulher mais suja, mais prostituta, mais fedida, mais ruim, que andou com mais homens que você conhece. Pega ela e casa com ela. O que, Senhor? Doeu muito, irmãos, doeu muito. Foi muito difícil. Ele foi lá e fez. Quando ele foi lá, fez, deu dignidade para aquela mulher, limpou ela, deu cuidado, deu amor, deu casa, deu comida. Ela foi lá e traiu ele, voltou como um porco, volta para o lixo. E o Oséias chegou e falou: está vendo, Senhor? Olha aí, eu falei para o Senhor e o Senhor falou mesmo. E eu agora que te falo: vai lá e pega ela de novo e traz. O Senhor falou para um profeta Ezequiel: aquilo que tu mais ama, profeta, aquilo que tu mais adora, profeta. Aí Ezequiel começou a chorar: Senhor, por favor, isso não. Sim, a menina dos teus olhos, aquilo que enche os teus dias, aquilo que enche o teu coração. E ele entendeu: está falando da minha esposa. Eu a levarei nessa noite apenas para mostrar para Israel que eu estou tirando deles a melhor coisa que eles têm, que é o meu Espírito, o meu favor. Você sabe que é Bíblia? Ou você nunca leu isso? E naquela noite, o Senhor levou a esposa de Ezequiel, para que um povo entendesse, pela dor de um profeta, a dor do coração de Deus. Quem quer ser profeta aqui? Tem coragem de levantar a mão? Deus, fotografa. Você está entendendo, irmãos, o que é a igreja de verdade? O que é a igreja de Jesus? Abraão: pois não, Senhor. Teu filho, por favor, teu único filho, aquele a quem tu amas, sacrifique-o diante de mim. Aí o Senhor nos pede, irmãos, uma semana sem carne. Que coisa ridícula. Aí o Senhor nos pede uma semana sem tomar café. Que coisa mais ridícula. Uma semana sem maquiagem. Que coisa mais ridícula, irmão. E sabe qual é o principal questão daqui, irmãos, que nós precisamos, para a gente terminar? É entender que alguns nesse processo ainda nessa semana foram aprovados. Estão caminhando num lugar, irmãos, e todos nós estamos num processo. Alguns entraram num lugar um pouco difícil. Sabe qual? Presta atenção no que eu vou falar para você. Faz muito sentido em tudo que nós estamos fechando aqui. Alguns entraram num lugar do seguinte: eu entendo que é a vontade de Deus, eu entendo que é a voz de Deus, eu entendo que é o lugar, que é o processo, mas eu não consigo me submeter a isso.
O entendimento chegou, a conduta ainda é impossível. Eu não consigo passar essas horas de jejum, eu não consigo tirar isso da minha vida agora, eu não consigo tirar minha maquiagem, isso ainda é mais forte do que eu. Eu entendo plenamente, Senhor, me perdoe. Esse é o processo. Esse, irmãos, embora ele esteja no processo, ele está ali sendo transformado pelo processo. Mas muitos de nós, irmãos, entramos em outro lugar. Não vou, não entregarei e questionarei. No sentido de entender. Não é assim. É aqui, irmãos, onde a igreja em todos os tempos parou. Onde os profetas não tiveram mais vozes. Crede no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. O problema, irmãos, do processo é você chegar num lugar e dizer: eu não entendo assim essa questão e essa aqui não é para mim. E ainda assim não entrar no lugar. Tudo na minha vida, irmãos, que eu não entendi, eu simplesmente obedeci. Sabe por quê, irmãos? Vou te falar uma coisa, uma chave de sabedoria de pai para filho. Quando você está debaixo da direção de uma paternidade, de uma autoridade espiritual. Quando você está debaixo da proteção de um rei daquele tempo, de um profeta. Você tem uma direção. E a Bíblia fala: honre as autoridades. E você honra aquela direção. Se a direção não é de Deus, Deus trabalha com quem deu a ordem e protege você. Por isso que você vê, irmãos, um monte de gente lá na Universal do Reino de Deus, Universal do Reino, sei lá de quem e tal. E você fala: gente, esse povo será que não vê que isso aí é isso, que isso é aquilo? E Deus protegendo, abençoando, guardando. Sabe por quê, irmãos? Porque eles estão debaixo de uma direção, de uma cobertura no Espírito. Então, quando a direção não é de Deus, Deus protege quem obedeceu pelo princípio da palavra, obediência e honra, e cobra, e cria, e trata com quem deu a direção que é fora do Senhor. Agora, quando a instrução é de Deus, irmãos, e você rejeita, você... Por isso que a Bíblia sempre falou, irmãos, o obedecer é sempre melhor do que o sacrificar. E a gente entender os processos do Senhor para a nossa vida. Eu quero acabar com você. Irmãos, quando eu entendi tudo isso que ministramos na semana passada, sem eu saber porquê, o Senhor falou: meu Deus, o que eu estou falando aqui de transição de mente? E Deus falou: porque essa é a questão desse momento. Abra sua Bíblia em Jonas capítulo 3. Estamos encerrando. Jonas 3:5 diz assim: os ninivitas creram em Deus. Vocês conhecem a história de Jonas? Não conhece? Jonas fugiu da presença do Senhor e foi entrar num barco que estava saindo fora de Nínive, para outro lugar, saindo, fugindo do propósito, desesperado, fugitivo de Deus. O Senhor meteu uma tempestade para cima dele, jogou ele dentro do barco, o peixe engoliu ele, ele foi para dentro do peixe. Irmãos, quem foge da instrução de Deus só desce. A Bíblia fala que ele desce, ele não foi para Nínive, ele desceu. Desceu, ele pegou o barco. Do barco ele foi para o porão do barco. Do porão do barco ele foi para a barriga do peixe. Da barriga do peixe para as profundezas do mar. E só descendo. Aí chegou lá, o peixe vai lá e sopra ele lá em Nínive. Vomita ele.
profeta. E quando ele chega lá, ele faz o que ele tinha que fazer. Ele prega para a cidade, diz assim: os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram pano de saco. O jejum de remissão. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou sobre cinza. Irmãos, esses homens, quem era o rei de Nínive? Nunca mais você vai ouvir falar dele na sua vida. Esses homens, irmãos, mudaram a história da sua nação. A Bíblia não fala quem era o rei de Nínive, mas fala que por causa dele, não é por causa de Jonas, por causa desse rei, uma nação não foi destruída. Consegue entender isso? Sabe por quê? Porque Jonas não ganhou a nação, Jonas ganhou o rei. Meu Deus. Jonas ganhou um rei que tinha juízo, um rei que falou: cara, eu não sabia nada disso, você está falando então. Aí diz aí, quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou sobre cinzas. Que rei que faz isso, irmão? Que autoridade pagã que faz isso? Então fez uma proclamação em Nínive, deu uma ordem: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, boi, ovelhas, provar coisa alguma, não comam e nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Ei, o rei iníquo de Nínive virou pastor. Quem está falando aqui não é o profeta, é o rei. O rei está dizendo: deixem os maus caminhos, deixem as violências. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Ele está dizendo: nós não vamos ser destruídos. Por quê? Porque o profeta não ia ser destruído, irmão. Ele não era de Nínive. O rei virou pastor, virou profeta e está falando: vocês querem viver? Pelo amor de Deus, arranquem suas roupas, ponham cinza sobre as cabeças, pano de saco, jejum, oração, lágrimas. Desesperem, porque o jejum, o juízo de Deus chegou em nós. E quem sabe esse Deus, que eu não conheço quem é, mas acredito nele, nos escute. Quem sabe esse Deus mude a história. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Aplauda Jesus, por favor. Sabe quem salvou Nínive? Não foi o profeta, foi o rei. Eu sempre pensei na minha vida inteira, e já preguei erroneamente sobre isso, como um homem consegue converter uma cidade inteira. Eu nunca me atentei como isso. O Senhor falou, Deus bradou no meu ouvido nesses dias. Conversei com o meu pastor, falando algo para ele, de ouvido para ouvido. Eu falei: ouça uma coisa e não se esqueça. E quando eu terminei de falar com ele, o Senhor falou: crede no Senhor e estarás seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu falei: obrigado, Senhor, pela força. Aí o Senhor falou: abra a sua Bíblia no livro de Nínive, no livro de Jonas. Eu vou te mostrar uma coisa. Você já pregou isso algumas vezes, que um profeta ganhou uma cidade. Não, um profeta ganhou um rei. Jonas ganhou um rei, e um rei no poder que ele tinha falou: é decreto, quem desobedecer morre. Todo mundo jejum, pano de saco, cinza na cabeça, lágrimas. Sabe o que aconteceu? O rei salvou a nação, e o seu nome se eternizou na história. Porque salvar uma nação vai me custar, irmãos. Não é um batom na boca, é uma sombra no olho.
Não é, irmãos, uma barba longa. Salvar uma nação vai me custar, irmãos, tudo que eu tenho, o meu dinheiro, o meu recurso, as minhas lágrimas, os meus filhos indo às nações, as horas que eu tenho com a minha esposa, o meu casamento será sacrificado, tudo será sacrificado, porque Paulo dizia: gastarei, me deixarei gastar, por amor de vós e do Evangelho. Esse é o tempo da gente entender, irmãos, que às vezes a gente entra numas neuras, sabe? A gente entra numas pira, vamos dizer assim, que não faz sentido algum. E é só o cativeiro da alma gritando. Coisas que não faz sentido nenhum. Eu termino dizendo isso para você: os próximos dias serão de arrepiar. Os próximos dias serão de arrepiar. Eu estou louco para entrar neles. Eu estou louco para entrar neles. Falei lá na escola de hombridade esses dias. Essa semana, eu parei o carro no meio da rua chorando, com a veia dessa grossura que vocês conhecem, gritei: Deus! O que está acontecendo? Dentro do carro. Tanto de coisa acontecendo, minha esposa nem sabe disso. Tem muita coisa, irmãos, que os homens que caminham comigo sabem, a minha esposa não sabe, porque eu cuido dela. E eu chorei e falei: Deus, o que está acontecendo? E eu comecei a falar um monte de coisa para o Senhor. E em poucos minutos o Espírito Santo veio. E eu terminei a oração assim: pode mandar, Deus, eu estou pronto. É por isso que eu estou aqui. É para essa hora que eu vim. Pode mandar, Senhor, e acredite que seja o que for o próximo passo, eu estou aqui. Quero dizer para vocês, irmãos, Deus vai fortalecer vocês. Porque um versículo que o Senhor me deu esses dias também é: como pode aqueles que se cansam correndo com homens querer correr com aqueles que vão a cavalo? Sabe o que o Senhor está dizendo? Você entrou no lugar, irmãos. Deus te trouxe aqui para mudar a sua história, para mudar o seu passado, para curar a sua dor, para te levantar. Em poucos meses, irmão, você vai olhar para trás, você não vai te reconhecer mais. A sua vida, o seu coração, a sua saúde, o seu ser, o seu casamento, simplesmente porque se submeteu ao processo. Deus me deu outra palavra, outra frase esses dias. Deus falou assim: não temam aqueles que se apresentam para o serviço, porque se eles se submeterem ao processo, certamente se tornarão grandes homens. E o Espírito Santo vem borbulhando dentro de mim. Continuaremos, irmãos, firmes, entregando ao Senhor aquilo que o Senhor está nos dando. Cuide disso. Principados, potestades, dominadores e forças espirituais. Passado, escolhas, conjunto de valores, iniquidades. O Senhor nos avisou no domingo, o Senhor nos avisou na terça, minutos antes. Guilherme vem e começa a falar, e eu fico dizendo: o que o Guilherme vai falar? A mesma coisa que eu falei domingo? Ainda não entendi. Quinta, sexta-feira, o Senhor falou: você não vai achar o seu HD agora. Esse é o momento, irmão, de discipulado da igreja. Não é o momento de ensinar coisas novas, é o momento de viver as antigas. O meu desejo é querer vir aqui falar para vocês uma coisa que vocês nunca ouviram. Algumas conexões interessantes que o Senhor me deu, e daí? Não. O Senhor diz: olha, tem muita coisa nos cadernos para poderem serem cumpridas. Que o Senhor nos abençoe. Nunca esqueça, irmãos, que existe um jejum pessoal. Esse é o jejum para mim, para me destruir.
para me fazer melhor. E existe o jejum coletivo, o jejum da remissão, o jejum de um arrependimento, o jejum de uma nação, como foi em Esdras, como foi em Neemias, como foi em Nínive, como foi lá com Esther e como foi tantas outras vezes, um jejum de uma nação. Sabe que esse jejum demonstra humilhação. E quando Deus vê, o Senhor falou: removerei deles o opróbrio, porque remiram a iniquidade dos seus antepassados, o pecado do seu avô, o pecado do seu pai, o pecado do seu bisavô, está aqui, irmãos, nos ares dessa cidade. O sangue derramado inocente está nessa terra, e por isso Araguari é o que é. Não se trata só da política da economia. Se a igreja aqui, irmãos, que é uma vergonha nessa cidade, pode gravar aí, jogar lá e mostrar para quem quiser. A igreja dessa cidade é uma vergonha. Esse ano cancelaram a marcha para Jesus, que é a única coisa que tem, também é uma vergonha. Se essa cidade, irmãos, não entendeu o que é igreja, ela nunca será diferente. Porque o que levantaram cidades e nações foi uma igreja que entendeu como se move o reino do Espírito. Fica de pé comigo em nome de Jesus.